Fala galera, tem um assunto nessa gremiosfera que hoje nós vamos destrinchar, que é o assunto Tite no Grêmio. Tá acertado ou não tá acertado? Muita gente falando a respeito disso. Tem gente dizendo que tá tudo certo pro Tite chegar no tricolor em 2025. E o nosso vídeo de hoje é para falar sobre isso. O que tem de verdade, o que tem de mentira nisso daí? Nós vamos destrinchar esse assunto logo depois da nossa vinheta. E agora vamos falar sobre o Tite no Grêmio. Tem gente dizendo que o Tite é o ficha 1 da direção gremista para treinar o Grêmio em 2025. Tem gente dizendo que está tudo acertado com o Tite, inclusive tudo salário, está tudo certo para ele que seja anunciado como treinador, como próximo treinador do Grêmio. Tem gente dizendo que já até está indicando o jogador para o Grêmio trazer em 2025. E tem gente também dizendo que o Tite já está seguindo entre linhas gremistas. Mas não tá. Isso é a primeira coisa que eu tenho para dizer para você. O Tite não tá nos seguindo. E tu que também tá aqui nos assistindo, se ainda não tá nos seguindo, então vamos fazer o seguinte. Já começa a nos seguir agora para começar a pegar essas informações quentinhas aqui do nosso canal Entre Linhas Gremistas. Segue Entre Linhas, ativa o sininho das notificações, deixa teu comentário, deixa teu like se estiver gostando desse vídeo. Vamos falar um pouco mais sobre o Tite, que aí tu vai ficar sabendo coisa quentinha, o que é verdade e o que não é verdade. Então, gurizada, a primeira coisa que eu tenho que dizer aqui para vocês, além de que o Tite não está seguindo Entre Linhas Gremistas, é que o Tite não está acertado com o Grêmio. Essa é a primeira mentira aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Fact-checking. Mentira. Tite não está acertado com o Grêmio. O que está acontecendo no momento do Grêmio? O Grêmio está num momento em que precisa dar total atenção a essa fuga, né, dessa luta contra o rebaixamento. O Grêmio precisa se livrar, no primeiro momento, o Grêmio precisa se livrar dessa confusão que ele próprio se meteu. Então a preocupação número 1 do Grêmio ainda é, matematicamente, garantir a sua permanência na Série A. Para isso, o Grêmio não vai meter o bedelho em nenhuma negociação de treinador enquanto isso não tiver confirmado. Para não deixar o vestiário, que já está uma nhaca, num clima até pior, né? Se sabe que o Renato também está de olho nessa situação aí. Oficialmente ninguém disse que o Renato não vai permanecer, mas uma coisa que nós já sabemos através de conversas com pessoas que circulam no ambiente do Grêmio é que sim, o Renato não deve permanecer no próximo ano como treinador do Grêmio. Seja por interesse da própria direção, seja por um certo desgaste do Renato. O Renato quer dar uma descansada, o momento não está muito legal. Por um lado ele está dizendo que quer ficar, mas por outro a gente percebe, a gente nota que ele está cansado, de saco cheio, e ele já falou textualmente isso ao longo do ano, né? Que se ele pudesse, ele pegava, pedia demissão e ia embora para o Rio de Janeiro. Ele disse textualmente isso. Preciso lembrar aqui para vocês. Uma outra coisa que a gente precisa lembrar aqui para vocês é que o Tite já disse também em entrevistas que não costuma negociar com clubes que têm treinador contratado, que é o caso do Grêmio. O treinador do Grêmio é o Renato. O Tite não vai negociar com o Grêmio, não vai abrir negociação com o Grêmio para ser treinador em 2025 enquanto o Renato estiver sendo treinador do Grêmio, né? Nem o Grêmio fará esse movimento enquanto o Renato estiver sendo treinador do Grêmio. Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente precisa saber separar algumas situações. O fato do Grêmio não estar negociando com treinadores não quer dizer que o Grêmio não esteja atento ao mercado. Isso sim, isso de fato o Grêmio está. O Grêmio, seu departamento de futebol, está atento ao mercado, até para se antecipar caso o Renato chegue para a diretoria e diga, não quero ficar. Então isso é um contrato de duas vias, é um contrato, uma relação bilateral. E precisa de interesse das duas partes. Não basta o Grêmio ter interesse em o Renato permanecer se o Renato não quiser. E o Renato, idem, não basta o Renato querer ficar no Grêmio se o Grêmio não quiser. No primeiro momento, numa primeira análise, nos parece que nenhuma das duas partes pretendem ficar, mas se uma delas não quiser que o outro fique, deu para a bola. O Renato volta para o Rio de Janeiro e o Grêmio segue a sua vida. E é o que parece que vai acontecer. Então, para que a vida do Grêmio continue dentro de uma normalidade, é óbvio, é evidente que o Grêmio está de olho no mercado. O Grêmio está ouvindo e está vendo outros treinadores que possam vir treinar o Tricolor em 2025. E quando eu digo vendo e ouvindo, é observando modelos de jogo, observando números desses treinadores que interessam e um certo perfil que já está meio que traçado pela diretoria, que depois a gente vai falar um pouco sobre isso.
E no que diz respeito a ouvir os outros treinadores, seja através de terceiros, de representantes, entender o que esse treinador está querendo, né, para o seu futuro, né, saber o que esse treinador quer treinar no Brasil, esse treinador, quanto que ele quer de salário, para que no momento em que houver de fato uma negociação, o Grêmio já tenha essas informações. Fulaninho gostaria de treinar no Brasil, o fulaninho interessa trabalhar no Grêmio, quanto é que ele está pedindo? Ele está pedindo R$1 milhão. Isso aqui eu pago. Ou sei lá, 700 mil, enfim, não interessa, um número é só uma sugestão, é só um exemplo. Mas aí então o Grêmio já tem as informações, né? Já tem informação se o treinador ele tem interesse de trabalhar no Brasil, se tem interesse de trabalhar no Grêmio e quanto que ele quer. É através dessas conversas que o Grêmio vai ter uma noção de quais são as suas opções viáveis dentro do mercado. E dentro dessa lista, sim, está o Tite. Então, sim, o Grêmio certamente já ouviu alguma coisa a respeito do Tite, através de algum intermediário, para tentar entender o que o Tite quer para o seu futuro, né? Se diz, inclusive, que a prioridade do Tite não é nem trabalhar no Brasil, é trabalhar na Europa. E aí a gente pula então para aquela segunda pseudo-verdade que estão tentando nos empurrar aí, que estão dizendo que o Tite seria o ficha 1 da direção do Grêmio para assumir o comando técnico do Grêmio em 2025. Mentira! Porque se o Tite... Primeiro por uma questão lógica, se o Tite, que todos já sabem que a prioridade dele não é permanecer no Brasil, não é ficar no Brasil, é se treinar um time europeu, uma seleção, como é que pode o Grêmio colocar como prioridade um treinador que tem a prioridade de não estar aqui? Né? Por mais que possa ser meio maluco, às vezes as pessoas acham que a direção do Grêmio é meio maluca, não, tem tudo a ver, é bem capaz de eles fazerem isso. Não, isso não é lógico. Tá? Então vamos acabar com isso, é mentira. O Tite não é o fichão do Grêmio, pode ser um dos preferidos. Isso eu não posso desmentir aqui, porque o Tite tem alguns parâmetros, tem algumas características que estão dentro do perfil traçado pela própria diretoria, alguns, né? Então o Tite tá ali, tá no bolo, né? Pode ser que ele venha, pode ser, mas ele não é o ficha 1, tá? E aí a gente vai voltar para aquele assunto que eu falei ali, larguei para vocês numa parte do nosso vídeo que é a respeito do perfil de treinador. Sim, o Grêmio tem um perfil de treinador para 2025, né? E não vou dizer que é um perfil oposto ao do Renato. De certa forma mas não é, tá? Em uma das valências, uma das coisas que o Grêmio está procurando desse treinador, desse novo treinador, é que o treinador seja um camarada, né? Um treinador mais moderno, conceitos de jogo mais moderno e mais alinhado com este novo departamento de futebol e centro de captação de jogadores que o Grêmio implantou, né? Através da contratação do Fernando Lázaro, que veio, trouxe muita expertise para para o centro de dados do Grêmio, o CDD do Grêmio, reorganizando e fazendo um movimento muito forte no mercado, para o Grêmio pudesse fazer melhores captações e fazer melhores contratações, né? Então, tudo isso aliado a um grande centro de dados que a gente tem à disposição, profissionais que estão há muito tempo no Grêmio, o treinador que vier, ele precisa estar alinhado a essa nova filosofia. Não pode ser um treinador aqui que recebe uma ficha de jogadores, que diz, e olha para esse número aqui, esse número não é muito bom, mas esse cara aqui, eu tô sentindo no meu sexto sentido que ele joga demais, então pode trazer, sabe? E esse é um pouco o perfil do Renato. O Renato, embora ele também tenha olhos para os números, ele é muito coração, né? Isso não é uma crítica, isso aqui é característica do treinador. O Renato é muito coração. O Renato é da escola antiga, que olha pro cara e diz, tu joga demais, tu olha esse aqui, o jeito desse cara aqui. Mas ele só fez 3 gols no ano passado. Não, mas pode trazer aqui que vocês vão ver comigo quem é o Thiago Neves, né? Só para a gente ficar num exemplo. Então o Renato é de uma escola antiga que acredita no perfil do jogador, na histórico do jogador, e muitas vezes deixando os números um pouco de lado. Isso, a tendência é que em 2025 comece a mudar, né? Que o treinador que venha esteja alinhado com esses novos conceitos, e evidentemente também dentro da expectativa financeira do clube, que possa contratar, de repente não vai ser um time top one, o Grêmio não vai competir com o Palmeiras e com o Flamengo nas grandes contratações, vai contratar na medida do possível. É evidente que o treinador que vier precisa estar alinhado com essa característica do clube, né? Então não adianta vir aqui um treinador que vier, só me dá um time de 500 milhões e 1 bilhão que aí eu vou estar grandão. Não, o cara que vier vai ter que estar disposto a brigar
com o time que ele tiver na mão, com os jogadores que ele tem aqui, e com aquilo que o Grêmio puder contratar para ele. Se o treinador chegar aqui e disser, não, se tu não me der o time de 500 milhões, não vai rolar. Então, esse cara aqui tu pode esquecer. Isso é talvez seja um dos grandes motivos que esteja tirando o Renato também do Grêmio, né, do caminho do Grêmio daqui por diante. Além de toda essa questão de conceitos, ideias mais modernas, questões táticas, que é um perfil que a direção do Grêmio tem para esse próximo treinador que venha trabalhar no time do Grêmio, tem também uma ideia, né, de que esse novo treinador ele venha, como eu vou dizer, livre de preconceitos, né, que o torcedor do Grêmio não tenha preconceitos com esse treinador. O Grêmio não quer trocar um Rojão por outro, né? A grosso modo é isso que a gente quer dizer. Porque o Renato está sofrendo muita pressão, tem muito torcedor que não quer o Renato mais no Grêmio, está indignado, que está deixando de ser sócio porque o Renato pode continuar. Tem muita gente fazendo isso, fazendo esse movimento. Então o Grêmio não quer botar um outro treinador que possa atrair esse tipo de sentimento do torcedor. No mínimo, o treinador tem que vir aqui livre de ranços, livre de preconceitos, para que a torcida possa abraçar ele por um tempo, quem sabe acreditar num bom trabalho e não imaginar, esse cara vem aí é encrenque, então esquece que eu tô ferrado, eu não quero mais ser sócio. Esse cara aí, vocês podem esquecer que treinador não vai ser treinador do Grêmio. E é por isso que o nome do Tite vem circulando muito forte nos bastidores e saindo muito forte na imprensa, justamente para tirar a febre da torcida, para entender em que nível o nome do Tite é aceito ou não é aceito. Por isso que o nome do Tite está circulando demais, né? Para que vocês aqui que estão assistindo esse vídeo possam deixar depois um comentário o que vocês acharam, o que vocês acham da ideia do Tite como treinador do Grêmio, para que aí a direção do Grêmio vai olhar toda essa repercussão e vai entender, o Tite, não, o nome do Tite o pessoal não encheu tanto saco assim. Quem sabe então pode ser uma boa ideia. Então, essa febre que está sendo tirada é normal, e não só com o Tite, muito provavelmente vai acontecer com outros treinadores. O nome do Tite está sendo circulando agora tão forte justamente para tirar essa febre de vocês. O que vocês acham do treinador caso ele venha para o Grêmio? Então, por isso eu vou encerrando o meu vídeo, já deixando e convocando vocês para deixar o comentário aqui no nosso vídeo. O que vocês acham da possibilidade do Tite chegar para o Grêmio como treinador em 2025? Vocês gostam da ideia? Não gostam? Acham uma merda, uma porcaria? Então deixa o comentário aqui embaixo, que aí a gente encaminha lá para a direção. Pode ser que eles não deem a mínima para o nosso canal, mas vocês estão aqui, então vocês vão deixar certamente o like de vocês, deixar a tua inscrição e ativar o sininho das notificações para continuar recebendo informação de qualidade aqui no nosso canal Entre Linhas Gremistas. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.